Já se perguntou quais filmes causaram verdadeiros tumultos nos cinemas? A década de 1960 não foi apenas sobre paz e amor. Os estúdios arriscaram tudo com conteúdos chocantes que levaram diretores a serem presos, cinemas a serem invadidos e cópias literalmente queimadas pelas autoridades. Qual obra-prima controversa quase levou seu estúdio à falência? Qual teve o Vaticano emitindo condenações oficiais? Fique por aqui para o filme que fez o público literalmente desmaiar nos corredores. Número 15. Petúlia, 1968. Petúlia não é apenas outro drama dos anos 60. Esta montanha-russa psicológica alucinante estrelada por Julie Christie e George C. Scott estava tão à frente de seu tempo que a Warner Brothers não fazia ideia de como promovê-la. O diretor Richard Lester jogou a narrativa convencional pela janela, usando flash-forwards chocantes, cortes abruptos e uma narrativa que deliberadamente se recusa a guiar o espectador. Nos bastidores, o estúdio entrou em pânico total. O público de teste ficou completamente perplexo com o que estava assistindo. A Warner Brothers acabou engavetando o filme por um ano inteiro enquanto tentavam desesperadamente descobrir o que fazer com ele. Quando finalmente o lançaram nos cinemas com quase nenhuma promoção, foi um fracasso espetacular. Os críticos ficaram completamente divididos. Pauline Kael declarou que era um dos melhores filmes americanos da década, enquanto os críticos convencionais o descartaram como pretensioso e sem sentido. O filme mal recuperou metade de seu orçamento de $2,5 milhões, efetivamente matando o impulso da carreira de Lester em Hollywood. O que é incrível é como Petúlia acabou se tornando influente. Martin Scorsese mais tarde citou-o como uma grande inspiração, apontando seu estilo de edição fragmentado como revolucionário. Hoje, estudiosos de cinema consideram-no o elo perdido entre o clássico Hollywood e a nova onda mais experimental que se seguiu. Todo filme moderno com narrativa não linear deve algo a este desastre comercial que ousou tratar seu público como adultos. Número 14. The Loved One, 1965. A MGM literalmente anunciou The Loved One como o filme com algo para ofender a todos. E eles não estavam brincando. Esta sátira sombria sobre a indústria funerária dos Estados Unidos apresenta canhões de cremação, cadáveres lançados ao espaço e um agente funerário chamado Sr. Joy Boy, que ainda vive com sua mãe obcecada por taxidermia. Não é exatamente a sua típica comédia dos anos 60. Recém-saído de sua vitória no Oscar por Tom Jones, o diretor Tony Richardson entregou algo tão bizarro que os executivos do estúdio recuaram fisicamente quando viram a versão final. Eles esperavam um sucesso de prestígio convencional. O que conseguiram foi um filme onde uma personagem alimenta seu falcão de estimação, fazendo-o comer corpos mortos em um cemitério. A Legião Católica da Decência deu ao filme uma classificação de condenado, efetivamente dizendo a milhões de católicos que estariam pecando apenas por comprar um ingresso. Os críticos ficaram igualmente horrorizados, com muitos chamando-o de grotesco e mal-intencionado. O filme fracassou nas bilheteiras, arrecadando menos de um quarto do seu orçamento de $4 milhões. Jonathan Winters, que interpretou 2 papéis no filme, mais tarde admitiu que aceitou o papel porque era o roteiro mais insano que eu já tinha lido. John Waters, rei do cinema transgressivo, o nomeou como um dos seus favoritos de todos os tempos, precisamente porque conseguiu ser ao mesmo tempo arte elevada e completamente de mau gosto. O Amado continua sendo o filme mais estranho de Hollywood já feito sobre a morte, e isso é dizer algo. Número 13. The Swimmer, 1968. The Swimmer é possivelmente o filme mais estranho no currículo de Burt Lancaster. Este pesadelo suburbano surreal segue um homem que decide nadar até em casa, passando por todas as piscinas dos quintais em seu rico bairro de Connecticut. O que começa como uma premissa peculiar, gradualmente se transforma em um retrato devastador de um homem cuja vida inteira desmoronou sem que ele sequer percebesse. Fazer o filme foi um caos absoluto. O diretor Frank Perry foi demitido no meio da produção, após desentendimentos com Lancaster. Sidney Pollack foi discretamente trazido para refilmar cenas cruciais, incluindo um final completamente diferente. Lancaster brigou constantemente com ambos os diretores, especialmente durante as refilmagens meses depois, quando ele parecia visivelmente mais velho, e teve que usar uma peruca pouco convincente. O orçamento era em torno de $1 milhão, mas fracassou completamente nos cinemas, arrecadando apenas $200 mil. A Columbia Pictures retirou-o de circulação quase imediatamente, e ele desapareceu na obscuridade.
Os críticos ficaram perplexos com sua qualidade onírica e final esmagador. Roger Ebert, mais tarde, reavaliou-o como um filme de força incomum, elogiando como usava piscinas como símbolos de riqueza e vazio. Hoje, The Swimmer é considerado uma obra-prima perdida do cinema americano, que capturou perfeitamente o vazio sob os gramados bem cuidados da prosperidade suburbana. O próprio Lancaster mais tarde chamou-o de o melhor filme que já fiz, apesar de a produção ter sido o que ele descreveu como 17 semanas de miséria absoluta. Número 12. Seconds, 1966. Seconds é o filme que fez os fãs de Rock Hudson saírem correndo dos cinemas. Este pesadelo paranoico segue um banqueiro de meia-idade que paga uma organização misteriosa para forjar sua morte, dar-lhe um novo rosto através de cirurgia plástica e reiniciar sua vida como um artista bonito na Califórnia. Alerta de spoiler. Não termina bem para ninguém envolvido. O diretor John Frankenheimer utilizou lentes olho de peixe, ângulos desorientadores e uma atmosfera implacável de medo crescente. A infame sequência de renascimento foi tão perturbadora que o público das pré-estreias literalmente saiu da sala. Os executivos da Paramount ficaram horrorizados com o que viam como um desastre comercial em potencial. Eles estavam certos. O filme fracassou catastroficamente no Festival de Cinema de Cannes, e depois teve uma morte rápida nas bilheterias americanas. Os críticos o descartaram como pretensioso e desnecessariamente sombrio. Rock Hudson, desesperado para sair das comédias românticas, viu suas ambições dramáticas serem destruídas da noite para o dia. O diretor de fotografia, James Wong Howe, criou algumas das imagens em preto e branco mais aterrorizantes já colocadas em filme, e a exploração do filme sobre identidade, envelhecimento e conformidade social estava décadas à frente de seu tempo. Hoje, Seconds é considerado um dos filmes americanos mais assustadores já feitos, com diretores como David Fincher e Christopher Nolan, citando-o como uma grande influência. Como o último papel dramático sério de Hudson, serve como prova do talento de atuação que as comédias românticas nunca lhe permitiram exibir plenamente. Número 11, A Noite dos Generais, 1967. A Noite dos Generais joga você em uma história que a maioria dos estúdios não tocaria nem com uma vara de 3 metros. Este thriller bizarro é ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, mas centra-se em generais nazistas sendo investigados por assassinarem mulheres em territórios ocupados. Peter O'Toole interpreta um oficial da SS Frio como gelo com tendências perturbadoras. Omar Sharif é o investigador em busca da verdade e Donald Pleasence espreita em cada sombra. Por trás das câmeras, as coisas eram tão caóticas quanto na tela. O produtor Sam Spiegel queria outro sucesso como Lawrence da Arábia, apostando inteiramente no estrelato de O'Toole, mas a orçamento massivo de volta nas bilheteiras. A atuação de O'Toole como o perturbado General Tense está entre seus trabalhos mais assustadores, mas tanto ele quanto Sharif mais tarde se distanciaram completamente do filme. Martin Scorsese mais tarde elogiou sua abordagem fragmentada de narrativa, e o filme gradualmente desenvolveu um culto entre os espectadores fascinados por sua ambiguidade moral, e recusa em simplificar personagens complexos. Mesmo hoje, A Noite dos Generais continua sendo um dos exames mais inquietantes do mal já colocados na tela. Número 10. Play Dirty, 1969. Play Dirty é cinema de guerra no seu estado mais cínico e mal-intencionado. Michael Caine estrela um de seus papéis mais duros, interpretando um ex-executivo de petróleo forçado a liderar um grupo de criminosos em uma missão suicida pelo norte da África. Pense em Os 12 Condenados, mas sem heroísmo, e sem um único personagem simpático à vista. A produção foi um desastre desde o primeiro dia. O diretor original ou desistiu ou foi demitido antes mesmo das filmagens começarem. André de Toff interveio, mas tinha um estilo completamente diferente, preocupando-se mais com explosões do que com o desenvolvimento de personagens. Caine mais tarde admitiu que foi uma das piores experiências de filmagem de toda a sua carreira. A United Artists esperava um sucesso ao estilo de Os Canhões de Navarone,
mas obteve algo muito mais sombrio. O tom nihilista do filme chocou o público em 1969, com sua representação da guerra como sem sentido, e dos soldados como oportunistas amorais. Ele mal recuperou 1/3 do seu orçamento e desapareceu dos cinemas quase da noite para o dia. O que é fascinante é como a reputação do filme se inverteu completamente ao longo do tempo. Martin Scorsese mais tarde elogiou-o por sua brutalidade implacável e recusa em glorificar o combate. A cena final, que não vou estragar aqui, continua sendo um dos finais mais cínicos na história dos filmes de guerra. Play Dirty antecipou a ambiguidade moral do cinema dos anos 70, chegando apenas alguns anos cedo demais para que o público apreciasse sua visão inflexível de conflitos sem heróis. Número 9. The Happening, 1967. The Happening pode ser a entrada mais estranha no currículo de Anthony Quinn. Esta comédia bizarra da contracultura segue um grupo de hippies que acidentalmente sequestram um chefe da máfia e depois decidem exigir resgate de sua própria organização. O tom oscila loucamente entre pastelão, comentário social e drama criminal, nunca se decidindo sobre que tipo de filme quer ser. O diretor Elliot Silverstein tinha acabado de sair do enorme sucesso de Cat Below, mas este segmento provou que o raio raramente cai 2 vezes no mesmo lugar. O estúdio o promoveu como uma aventura moderna, voltada para os jovens, mas o público achou-o muito sombrio para uma comédia e muito bobo para um filme de crime. Os personagens hippies pareciam caricaturas em vez de representações autênticas da contracultura. Os críticos o atacaram, com Roger Ebert chamando-o de uma tentativa desesperadamente sem graça de lucrar com temas contemporâneos. Apesar de ter a música de sucesso The Happening das The Supremes, o filme desapareceu rapidamente dos cinemas e se tornou um fracasso notório. As tentativas do filme de capitalizar a cultura jovem do final dos anos 60 agora o tornam uma cápsula do tempo fascinante de como Hollywood mainstream compreendeu completamente mal o movimento contracultural. Faye Dunaway, pouco antes de seu papel que definiu sua carreira em Bonnie e Clyde, aparece em um papel secundário que ela posteriormente se recusou a discutir em entrevistas, para uma breve visão de como o antigo sistema de Hollywood falhou espetacularmente em se conectar com os tempos de mudança. The Happening continua sendo um desastre involuntariamente revelador. Número 8. The Secret, Guerra de Harry Frigg, 1968. Este pode ser o desajuste mais estranho entre estrela e material em toda a carreira de Paul Newman. A Guerra Secreta de Harry Frigg estrela Newman como um artista de fuga militar, que é lançado de paraquedas atrás das linhas inimigas para resgatar 5 generais capturados. Mas esses generais não estão exatamente sofrendo. Eles estão vivendo confortavelmente em uma vila italiana, mais preocupados com seus jogos de golfe do que em escapar. Jack Smite dirigiu após terminar Harper com Newman, e insistiu muito para escalá-lo novamente. A Universal Studios pagou a Newman mais de $1 milhão, uma quantia enorme em 1968, pensando que seu poder de estrela sozinho carregaria essa estranha mistura de drama de guerra e comédia pastelão. Eles estavam catastroficamente errados. O orçamento ultrapassou $6 milhões, e os críticos o demoliram completamente. Roger Ebert deu o golpe fatal. Já vi filmes ruins antes, mas nunca um que parecia envergonhado de si mesmo. O filme fracassou espetacularmente, recuperando apenas metade do seu orçamento. O próprio Newman parecia concordar com os críticos. Ele se distanciou completamente do filme depois, e nunca o mencionou em entrevistas. O que torna Harry Frigg um fracasso tão fascinante é ver Newman, um dos maiores atores de sua geração, visivelmente lutando para encontrar o tom certo em um filme que não consegue decidir o que quer ser. O filme desapareceu tão completamente que até mesmo os fãs fervorosos de Newman muitas vezes não têm ideia de que ele existe. Como uma nota de rodapé bizarra em uma carreira de outro modo brilhante, demonstra como nem mesmo as maiores estrelas podiam salvar conceitos fundamentalmente equivocados. Número 7. Major Dundee, 1965. Major Dundee é o que acontece quando um estúdio entra em guerra com seu próprio diretor. Sam Peckinpah queria fazer um épico abrangente da Guerra Civil que mostrasse a brutal realidade da violência na fronteira. O que ele conseguiu foi um pesadelo de produção que quase acabou com sua carreira. Charlton Heston estrela como um oficial da União desonrado, liderando uma equipe desorganizada, incluindo prisioneiros confederados, no México, para caçar apaches. Peckinpah imaginou um épico revisionista de 3 horas. A Columbia Pictures tinha outros planos.
Antes mesmo das filmagens começarem, eles cortaram seu orçamento em US$ 1,5 milhão. Quando as filmagens finalmente terminaram, o estúdio cortou 40 minutos críticos de sua versão final sem consulta. Peckinpah brigou com todos no set. Ele bebia muito, discutia constantemente com os atores e quase foi demitido várias vezes. Heston estava tão comprometido em terminar o filme que abriu mão de seu salário e até ameaçou Peckinpah com um sabre quando o comportamento do diretor se tornou muito errático. A versão que a Columbia lançou era uma bagunça confusa com mudanças de tom bruscas e buracos na trama. Os críticos a criticaram como inchada e sem foco. O filme custou aproximadamente US$ 4,5 milhões, mas arrecadou apenas cerca de 3 milhões. O próprio Peckinpah chamou isso de a experiência mais dolorosa de sua carreira. O que é notável é que mesmo em sua forma mutilada, vislumbres de brilhantismo brilham. Uma versão restaurada, lançada em 2005, recuperou parte da visão de Peckinpah, revelando a obra-prima que poderia ter sido. Hoje, Major Dundee é estudado por estudiosos de cinema como um caso fascinante de interferência do estúdio, destruindo uma obra potencialmente grandiosa, enquanto simultaneamente lança a reputação de Peckinpah como um autor brilhante, mas difícil. Número 6. 55. Dias em Pequim, 1963. 55. Dias em Pequim pode ser a lição de história mais cara que ninguém pediu. Este épico massivo retrata a rebelião dos Boxers na China por volta de 1900, com Charlton Heston como um fuzileiro naval dos Estados Unidos, Durão liderando uma força internacional contra milhares de combatentes chineses. A escala é absolutamente impressionante. Eles construíram uma réplica inteira de Pequim na Espanha, apenas para este filme. Nos bastidores, foi um caos total. Charlton Heston e Ava Gardner se desprezavam. Ele achava que ela era pouco profissional e bebia demais. Ela o considerava rígido e entediante. A química entre eles era inexistente. Ainda pior, o diretor Nicholas Ray, famoso por juventude transviada, teve um colapso mental completo no meio da produção, brigando constantemente com o produtor Samuel Bronston, antes de ser demitido. Gardner eventualmente teve o suficiente e abandonou a produção completamente. Ela saiu do set e nunca mais voltou, forçando-os a terminar suas cenas com uma dublê de corpo. A China baniu o filme completamente por sua representação dos chineses como hordas selvagens. E mesmo com o estrelato de Heston, o filme perdeu milhões nas bilheterias. O fracasso colossal do filme contribuiu para o fim da tendência de épicos históricos e arruinou financeiramente o produtor Samuel Bronston. Sua produtora faliu pouco depois, encerrando seu sonho de criar um Hollywood em Madrid. Hoje, o filme é principalmente lembrado como um conto de advertência sobre a ambição desmedida e por suas impressionantes sequências de batalha que exigiram milhares de figurantes, uma escala de filmagem que agora está extinta na era do CGI. Número 5. A Queda do Império Romano, 1964. A Queda do Império Romano não é apenas um título de filme. É o que literalmente aconteceu com a carreira do produtor Samuel Bronston. Este épico colossal estrelado por Sophia Loren, Stephen Boyd e Alec Guinness foi projetado para ser o maior espetáculo histórico já filmado. O cenário do Fórum Romano sozinho era o maior cenário ao ar livre na história do cinema até aquele momento, maior do que o próprio Fórum em Roma. Os números de produção são impressionantes. Mais de 6.000 figurantes e um orçamento que explodiu para US$ 19 milhões. Bronston construiu uma cidade romana inteira, no interior da Espanha, com colunas de mármore que eram realmente de mármore, não de madeira compensada ou gesso. A sequência da corrida de bigas levou 3 semanas para ser filmada e exigiu um seguro especial para todos os participantes. Quando finalmente chegou aos cinemas, o público estava cansado de épicos. Depois de Ben-Hur, Spartacus e Cleópatra, ninguém queria mais um drama romano de 3 horas, especialmente um com um final deprimente onde o império realmente cai. O filme arrecadou apenas US$ 4.750.000 na América contra aquele orçamento massivo, tornando-se um dos desastres financeiros mais espetaculares da década. As consequências foram imediatas e severas. A produtora de Bronston colapsou, seu estúdio espanhol foi apreendido por credores, e a era do épico histórico efetivamente morreu com isso. Ainda assim, o tempo foi surpreendentemente gentil com o próprio filme.
Martin Scorsese, mais tarde, o defendeu como uma obra-prima incompreendida, elogiando seus temas políticos e visuais impressionantes. A queda do Império Romano continua sendo tanto um conto de advertência sobre os excessos de Hollywood, quanto, ironicamente, um dos últimos grandes épicos verdadeiros antes do próprio gênero cair. Número 4. The Chase, 1966. The Chase reuniu possivelmente o talento mais impressionante de qualquer filme dos anos 60. Marlon Brando, Jane Fonda, Robert Redford, dirigido por Arthur Penn, produzido por Sam Spiegel e escrito por Lillian Hellman. Com esse elenco, como poderia falhar? Espetacularmente, como se vê, este drama ambientado no sul segue um xerife tentando proteger um condenado fugitivo, Redford, dos residentes sedentos de sangue da cidade. O que deveria ter sido um thriller tenso, em vez disso, tornou-se um campo de batalha nos bastidores. O roteiro de Hellman foi fortemente reescrito sem o seu conhecimento. O produtor Spiegel constantemente minava a autoridade de Penn. Brando estava tão frustrado com o caos que mais tarde afirmou ter dado uma das suas piores atuações. O clímax violento do filme chocou o público de 1966, particularmente uma cena de espancamento brutal que era incomumente gráfica para a época. Os críticos o descartaram como pretensioso e exagerado. O New York Times chamou-o de tão grotesco quanto implausível. Apesar do seu elenco de estrelas, o filme perdeu milhões e prejudicou a reputação de Penn, até ele se redimir no ano seguinte com Bonnie e Clyde. O que é fascinante é como The Chase antecipou a violência mais explícita e a ambiguidade moral que definiriam o cinema do final dos anos 60. Chegou apenas um ano cedo demais para se beneficiar das mudanças de atitudes. Brando disse mais tarde que o filme poderia ter sido algo especial se o estúdio tivesse deixado Penn em paz. Em vez disso, permanece como uma quase obra-prima frustrante, que mostrou como mesmo os maiores nomes de Hollywood não conseguiram superar a interferência do estúdio e o conflito criativo. Número 3. Cleópatra, 1963. Cleópatra não é apenas um filme que fracassou, é o filme que quase destruiu a 20th Century Fox completamente. Originalmente orçado em $2 milhões, o custo final explodiu para mais de $40 milhões, equivalente a cerca de $350 milhões hoje, tornando-o proporcionalmente um dos filmes mais caros já feitos. Elizabeth Taylor, sozinha, recebeu um salário sem precedentes de $1 milhão, além de uma porcentagem dos lucros. O desastre de produção começou imediatamente. O primeiro diretor desistiu quando Taylor adoeceu gravemente durante as filmagens em Londres, forçando uma paralisação completa. A Fox abandonou os cenários quase concluídos em Londres e mudou toda a produção para Roma, onde reconstruíram do zero enormes palácios egípcios. Joseph L. Mankiewicz, que assumiu a direção, filmou tanto material que a Fox considerou lançá-lo como 2 filmes separados. E então, houve o escândalo. Taylor e o co-estrela, Richard Burton, começaram um caso muito público durante as filmagens, apesar de ambos serem casados com outras pessoas. O Vaticano condenou oficialmente a sua vagabundagem erótica, e a frenesi mundial dos tabloides ofuscou o próprio filme. Quando finalmente estreou com 4 horas e 3 minutos de teste de resistência, os críticos ficaram divididos e o público não conseguiu manter interesse suficiente para recuperar o enorme investimento. Apesar de ser o filme de maior bilheteria de 1963, com $57 milhões, Cleópatra ainda perdeu tanto dinheiro que a Fox teve que vender grandes porções de seu estúdio, agora Century City, em Los Angeles, apenas para sobreviver. O estúdio só se recuperou quando A Noviça Rebelde se tornou um sucesso inesperado em 1965. Hoje, Cleópatra é tanto um conto de advertência sobre o excesso de Hollywood, quanto uma cápsula do tempo fascinante de um sistema de estúdio em transição, disposto a arriscar tudo, em uma única aposta espetacular. Número 2. Blow Up, 1966. Blow Up não é apenas controverso. É o filme que finalmente quebrou o sistema de censura de Hollywood. Este thriller alucinante segue um fotógrafo de moda na Swinging London, que acredita ter capturado acidentalmente um assassinato no fundo de uma sessão de fotos. Enquanto ele amplia as imagens, ele desce a uma crise existencial sobre a própria realidade. O diretor italiano Michelangelo Antonioni desafiou deliberadamente todas as regras do Manual do Código de Produção. O filme apresentou a primeira nudez frontal completa em um lançamento ocidental mainstream, uso explícito de drogas,
e uma cena infame de homenagem à atriz, com o fotógrafo e duas modelos adolescentes. A Legião Católica da Decência condenou-o como moralmente censurável, enquanto os censores exigiram cortes extensos que Antonioni se recusou a fazer. A MGM lançou o filme sem a aprovação do Código de Produção, efetivamente matando o sistema de censura de décadas. Quando os cinemas não eram fechados por exibi-lo, eram alvo de protestos por grupos religiosos. Apesar da controvérsia, ou mais provavelmente por causa dela, Blow Up tornou-se um sucesso inesperado de bilheteria, arrecadando mais de 20 milhões de dólares com um orçamento modesto e rendendo a Antonioni indicações ao Oscar de melhor diretor e melhor roteiro. O final ambíguo do filme enfureceu espectadores literais, mas encantou os críticos. O New York Times chamou-o de um filme fascinante que tem algo real a dizer sobre a questão do envolvimento pessoal e do compromisso emocional em um mundo agitado e conectado à mídia. Francis Ford Coppola e Brian De Palma citaram-no como uma grande influência em seu trabalho. Talvez mais significativamente, o sucesso de Blow Up levou diretamente à criação do sistema de classificação da MPAA em 1968, mudando para sempre a forma como os filmes seriam regulamentados. Sem esta obra-prima controversa, o cinema americano poderia ter permanecido preso no purgatório do Código de Produção por muitos anos a mais. Número 1. Psicose, 1960. Psicose não é apenas o filme mais controverso de Alfred Hitchcock. Ele reescreveu completamente as regras do cinema. Os estúdios Paramount ficaram tão perturbados com a proposta de Hitchcock que se recusaram a financiá-la, forçando-o a usar sua equipe de TV e filmar em preto e branco para manter os custos baixos. Ele até hipotecou sua casa para ajudar a financiar o filme ele mesmo. A infame cena do chuveiro, com suas 78 configurações de câmera e 52 edições em apenas 45 segundos, chocou o público de 1960, despreparado para tal violência explícita. Hitchcock usou xarope de chocolate para o sangue e o som de melões sendo apunhalados para criar os efeitos sonoros dos assassinatos. Os censores exigiram cortes, que Hitchcock fingiu fazer, enquanto na verdade deixava as filmagens intactas. O marketing foi revolucionário. Os cinemas foram instruídos a não admitir ninguém após o início do filme. Algo inédito quando o público geralmente entrava a qualquer momento durante as exibições contínuas. Hitchcock comprou cópias do romance de Robert Bloch para manter o final surpreendente em segredo e forçou os críticos a não revelarem detalhes da trama. Alguns cinemas contrataram enfermeiras para atender espectadores que desmaiassem, enquanto outros tinham sais aromáticos à disposição. Apesar disso, ou talvez por causa disso, Psicose se tornou o maior sucesso de Hitchcock, arrecadando 50 milhões de dólares, com um orçamento de apenas 800 mil dólares. A Legião Católica da Decência condenou-o. Psiquiatras criticaram sua representação da doença mental, e vários países censuraram-no fortemente ou o baniram completamente. Além de seu sucesso comercial, Psicose mudou fundamentalmente o cinema. Matou sua estrela no primeiro ato, introduziu convenções de filmes slasher e destruiu o controle rígido do Código de Produção sobre o conteúdo. A trilha sonora de violinos estridentes de Bernard Herrmann tornou-se talvez a peça de música de filme mais reconhecida já criada. Sem Psicose, o horror moderno simplesmente não existiria como o conhecemos. Então, aí está. 15 filmes controversos que ultrapassaram limites, chocaram o público e, às vezes, destruíram carreiras. Mas aqui está a verdadeira questão. Os filmes modernos perderam seu impacto? Será que CGI e testes de mercado tornaram impossível criar um cinema que realmente ultrapasse limites hoje em dia? Deixe-nos saber nos comentários qual filme controverso dos anos 60 você acha que não poderia ser feito hoje, ou se acredita que cineastas modernos encontraram novas maneiras de desafiar o público. Inscreva-se para mais mergulhos profundos nos momentos mais provocativos do cinema.